Bem, vamos voltar agora para a questão, tá? Nós já vimos essas três formas, né? Esses três tempos verbais. Agora só ficou faltando a alternativa B, tá? Futuro simples. Vamos falar um pouco sobre ele agora. Então, vamos lá. Futuro simples, ele é um tempo verbal usado para expressar ações futuras, tá? Coisas que vão acontecer, coisas que vão ocorrer. Ou seja, essas coisas ainda não aconteceram, tá? São planos futuros. O futuro simples, ele pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala, tá? Então, assim, sendo uma decisão, eu vou para minha casa, entende? Estou mencionando aí um plano futuro, uma ação no futuro, ok? Além disso, você pode expressar também um pedido, uma promessa, um aviso, um convite, tá? Até mesmo uma oferta. Na formação dos tempos de futuro em inglês, é comum a gente utilizar o modal verb will, tá? Ou então a estrutura going to, tá? Eu vou falar um pouco sobre essas duas. Geralmente, usamos o will para indicar uma ideia de futuro, tá? Que essa ideia, na verdade, ela pode até expressar um pouco de incerteza ou ser decidida do momento da fala, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês. Então, vamos lá. Nesse exemplo aí, they will buy a new house. Eles vão comprar uma nova casa, tá? Eles comprarão uma nova casa. A gente já tem uma ideia aí de um plano futuro, né? Uma coisa que eu não mencionei para vocês ainda é que, por exemplo, o will, ele faz parte dos verbos modais, tá? Um verbo modal, ele não precisa de verbo auxiliar para você conjugar ele, tá? Na verdade, o verbo modal, ele tem um papel interessante. Ele altera o sentido do verbo, tá? Vamos supor que não tenha esse will aí. They buy a new house. Eles compram uma nova casa, certo? Agora, a gente acrescenta o will e o sentido ali do verbo comprar, buy, ele muda. Porque agora, se eu colocar o will, ele acaba se tornando um plano futuro. They buy a new house. Eles compram uma nova casa. They will buy a new house. Eles vão comprar, eles comprarão uma nova casa, tá? Esse é o principal papel aí do modal verb. Turma, a forma afirmativa, ela também tem sua forma contraída, tá? Então, você vai utilizar ali o pronome pessoal, tá? O pronome sujeito, com a sua forma abreviada, que vai dar o mesmo sentido, tá? A pronúncia, ela muda um pouquinho, tá? Mas é o mesmo sentido. Você pode utilizar tanto uma quanto outra. Vai ter o mesmo significado. Vou aqui para vocês. Essa daí é a forma afirmativa contraída, tá? A gente pode utilizar para todos os outros pronomes pessoais. Vou dar outros exemplos aqui. Nós temos aí we will buy a new house. A gente tem aí as duas pronúncias, tá? Mas o significado é o mesmo, ok? Aí, terceira pessoa do singular, pronome feminino. She will buy a new house. She'll buy a new house. Dá no mesmo, tá? It will buy a new house. Vai comprar uma nova casa. It'll buy a new house, tá? A gente tem o som de it'll na segunda opção. Bem, agora vamos falar da forma negativa e também da forma interrogativa, tá? O que não é difícil. É parecido com as outras formas que nós vimos até o início do primeiro vídeo, tá bem? Vamos dar uma olhadinha. Na sua forma negativa, vocês só vão precisar acrescentar o not, tá? Após o will, ou então a gente pode utilizar a sua forma informal também, a sua forma contraída, que é won't. Você retira o not, retira o will e simplesmente escreve won't. Você pode utilizar ambos. Ambos estão certos. Na sua forma interrogativa, é bem simples também. Você só vai precisar trocar o pronome e o verbo de lugar. Você acrescenta o verbo na frente do pronome, tá? E a frase ela fica praticamente a mesma. Agora já virou uma pergunta.
Eles comprarão uma nova casa, tá? É bem simples. Bem, e para finalizar a explicação de futuro simples, eu vou explicar para vocês agora o futuro com going to. Lembra que nós mencionamos no início do vídeo? Então, usamos o futuro com going to para indicar uma ação futura que ela já foi planejada, entendeu? Ela já foi planejada e que com certeza ela vai acontecer no futuro próximo. Ou que na verdade você já está fazendo, você já está indo fazer aquela ação, tá? Então, assim, existe uma diferença de quando a gente usa going to, tá? De uma coisa que a gente tem mais certeza, e quando a gente utiliza o will, que é mais para planos futuros. Nessa situação aí, a gente está dizendo que ele, né? A gente tem aí um sujeito, ele está indo visitar a Mary. Ele vai visitar a Mary, tá? É a mesma tradução de se como a gente fosse utilizar o will. He will visit Mary. A diferença é o que eu expliquei para vocês. Um é para plano futuro e o outro é para um futuro mais próximo, tá? É quando você tem mais certeza, é quando não se torna somente um plano. Ah, eu vou visitar a Mary, eu tô indo visitar a Mary, tá? É diferente. Bem, voltamos de novo aqui para a questão, tá? Agora já vimos todos os tempos verbais ali das alternativas, ok? Vamos fazer a leitura aí do quadrinho e vamos resolver a questão, beleza? Aqui com o primeiro quadro do lado esquerdo. Vamos lá. One day you won't be able to resist taking a bath, tá? One day, um dia, né? You won't, a gente já tem ali futuro, né? Negativo, negativo contraído, né? A gente viu que a gente pode utilizar tanto will not quanto won't, tá? Be able. Be able, ele significa, ele tem um sentido de ser capaz, tá? Um dia você não será capaz, né? To resist, né? De resistir. Taking a bath, né? De resistir a tomar um banho. É isso o contexto aí que ela quis dizer, tá? Na segunda parte, no segundo quadrinho ali do lado direito, ela está dizendo assim: Then I'll agree to be your girlfriend. Aquele then ali, ele tem um sentido de assim, então, né? Então tal coisa vai acontecer. Então, né? I'll agree. Então, a gente tem ali o sentido de que? Então, eu vou concordar, né? Ali a gente tem a forma contraída do will, né? A gente pode utilizar I will, ou a gente pode utilizar aquela forma contraída também. A pronúncia é all, né? Then I'll agree. Eu vou concordar, a gente tem um verbo ali, concordar. To be your girlfriend, né? Eu vou concordar, então, em ser a sua namorada. Então, tem ali a questão do banho, né? E que, dessa maneira, né, depois que ele concordar em tomar banho, ela vai aceitar, ela vai concordar em ser a namorada dele. Bem, agora vamos para o próximo quadrinho, tá? A gente tem o want ali novamente, né? A gente já tem ali be, eu não vou estar, né? A gente sabe que o be, verbo to be, é ser e estar. Então, eu não serei, eu não estarei. I won't be, eu não estarei interessado by then. By then seria até então. Eu não vou estar interessado, eu não estarei interessado então. Seria assim, tá? E naquela outra parte ali, naquele outro balãozinho, ele diz assim: You'll be very old. Você vai ser muito velha. Ou seja, ele quis dizer que assim que ele decidir tomar um banho, ela vai estar muito velha, entendeu? Ele não vai estar interessado. Esse quadrinho ele foi bem prático, né? Foi bem fácil. E agora chegou a vez da pergunta, né? Ali na pergunta, ele tá perguntando o quê? O que está sendo perguntado? What is the main verb? Main, ele significa principal, tá? Qual foi o verbo principal, perdão? Qual foi o tempo verbal principal utilizado ali nesse diálogo acima? A gente viu ali que
tivemos várias situações em que a gente utilizou o futuro simples, né? A gente utilizou ali won't, a gente utilizou ali you, né? Então, assim, não teve nenhuma situação ali de passado, tá? E, exatamente. A gente não conseguiria ficar na dúvida em 3 outras, tá, galera? Ali no texto, no quadrinho, tá bem claro ali que o tempo verbal principal foi o futuro simples, tá? Devido ali àquelas deixas que a gente teve no início do vídeo, ok? Então, é isso. A gente resolveu aí essa questão, tá? Foi um pouco cansativo porque a gente teve que falar de tempos verbais, e eu já havia comentado com vocês que esse momento ia chegar, né? Se vocês tiveram qualquer dúvida aí sobre o conteúdo que foi passado, pode me perguntar, e eu vou providenciar exercícios também para vocês exercitarem,